Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições Betel Dominical Sala dos Adultos. Hoje, a lição de número 6, que vai ser ministrada no dia 9 de fevereiro de 2025, está sob o tema o Wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Este tema está também subordinado ao tema geral do trimestre, o movimento pentecostal, a chama do Espírito, que continua a incendiar o mundo. Nós temos visto, das lições para cá, movimentos que foram surgindo para trazer novamente a igreja aos seus trilhos, podemos assim dizer, né? Com o passar do tempo, as heresias, os hereges, os esfriamentos, os distanciamentos ou os distanciamentos da doutrina, da palavra de Deus, foi ocasionando algumas perdas relevantes para a igreja. E o Senhor Deus foi suscitando esses movimentos, homens, mulheres, jovens, engajados nesses movimentos de retorno à santidade, né? Hoje nós teremos a questão da santidade. A aula passada nós tivemos sobre a piedade, o pietismo, falamos sobre a reforma protestante propriamente dita em 1517, aprendemos sobre os pré-reformadores, os reformadores e os pós-reformadores, que é uma área interessante que nós precisamos acordar para isso, né? Para que continuemos a manter ou dando manutenção àquilo que conquistamos. Nós vimos em algumas aulas e vamos ver também nessa de hoje que por falta de manutenção e de cuidado por parte de alguns anos depois ou uma centena de anos depois, nós vamos ver alguns lugares sofrendo novamente com aquele velho costume da frieza espiritual, como nós veremos aqui dentro dos objetivos da lição. Veja, o texto áureo está na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 4, o versículo de número 2 está escrito assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Quer dizer, Paulo está chamando a atenção de seu filho na fé, do pastor Timóteo, para que ele não se esqueça desta parte importante dentro do seu ministério, que é pregar a palavra. Tanto é que, na verdade prática ou na verdade aplicada, nós temos preservar em oração e vigilância à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. É uma lição importantíssima e que nós temos aprendido a duras penas, podemos assim dizer, porque de quando em vez nós nos deparamos com situações tristes até, talvez não para a igreja toda, mas algumas denominações, infelizmente, por não estarem engajadas, por não estarem baseadas nas Sagradas Escrituras, estão sendo chamadas a sua atenção por movimentos hereges, por movimentos fictícios, movimentos que mexam somente com o sentimentalismo do ser humano e não mexam com, vamos dizer assim, com o interior do sentimento, vamos dizer, a alma, o espírito, uma mudança, uma transformação. Nós veremos nesta lição a preocupação de John Wesley, né, do seu irmão Charles Wesley e também George Whitefield, que vem os três personagens principais que nós vamos ver, trazendo também novamente a questão pietista, né, da aula passada, os moravianos. Vamos ver aí como isso influenciou no ministério de John Wesley, no movimento de santidade, no movimento wesleyano, que deu a base para o que hoje nós conhecemos de a igreja, o movimento metodista, né? Nós conhecemos a igreja metodista e vamos entender por que este nome, Mas o relevante é a questão também do retorno à santidade.
Tá bem? Dentro dos objetivos da lição, nós temos que conhecer a vida e o ministério de John Wesley. O segundo, identificar a situação da igreja no século XVIII, e também ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Tá bem? Já nos objetivos da lição, nós retornamos à questão, e eu disse que nós bateríamos bastante nesta tecla na questão da situação da igreja. O que acontece? Por que estes movimentos surgem? Por que esses movimentos precisam surgir, precisam aparecer? Por que esses movimentos precisam de quando em vez serem instaurados no nosso meio? Por quê? Veja, nós vamos falar sobre a situação da igreja no século XVIII. Tá bem? E também ressaltar a importância da pregação. Nós sabemos que muitos ministérios dentro da igreja local, das denominações, existem muitos ministérios importantes, relevantes, mas o fundamental, como disse o apóstolo Pedro, ao ser indagado sobre a mesa ou o cuidado das viúvas dos judeus e dos gentios, ele disse, olha, não é lícito a nós deixarmos a pregação da palavra e a oração para cuidarmos das mesas de vocês. Então, aí vocês separem 7 homens cheios do Espírito Santo, e aí começou o ministério diaconal da igreja, daqueles homens que estavam à disposição da igreja para cuidar destes serviços. E veja que não é um serviço irrelevante, porque a própria Bíblia diz que aquele que desenvolve o serviço de diácono, ele tem uma maior honra. Por quê? Porque ele serve a igreja, ele serve o ministério, ele serve a Deus, ele é um serviçal que está disposto a estar, assim como todos os ministérios, a visão é a mesma, porém há essa ressalva bíblica de que quem desempenha bem o seu diaconato, ele é digno de maior honra. Nós precisamos sempre prestar atenção, porque nós temos a tendência de sempre olhar para cima, né? Sempre olhar para cima. É bonito o telhado da igreja ou da casa, é bonito o forro, mas nunca nos lembramos de olhar para a base, nunca nos lembramos de olhar para os alicerces, para pensar no que é que está sustentando aquela construção. Tá bem? Então nós temos aqui que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Este é um ministério imprescindível, também é vital a pregação da palavra do Senhor. Nós temos aqui um motivo de oração, orar para que Deus continue levantando trabalhadores para a sua obra, nos lembrando que o próprio Cristo nos alertou desta situação, que a seara é realmente grande, são muito poucos os ceifeiros. E ainda há aqueles que se colocam nessa posição e, ao invés de desempenharem bem o ministério de ceifeiros, quer dizer, daqueles que estão trabalhando na seara do Senhor, não, eles vão se engajar, se envolver, eles vão se iludir com determinadas aparências, com determinadas figuras, com determinados nomes, e eles acabam perdendo o sentido, a direção, né, o objetivo da ideia do conceito de ceifeiros, de sermos semeadores e também ceifeiros. Tá bem? Sempre nos lembrando disso. E quando voltamos à questão do texto, olha, nós vamos ver que Paulo chama a atenção para Paulo. E num determinado tempo ele diz assim, que tudo isto que nós vamos fazer, veja, pregar a palavra, instar a tempo e fora de tempo, redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade, quer dizer, são facetas dentro do ministério da pregação que tem como exortação, ou consolação, ou edificação, quer dizer, está tudo dentro deste contexto. Porém, numa outra parte, o apóstolo Paulo também diz assim, remindo o tempo, né? Quer dizer que nós temos um tempo para desenvolver, mas quando ele diz remir o tempo, ele não está falando somente de abreviar, mas aproveitar o tempo da melhor maneira possível. É muito bom nós termos a ideia de pregar, de anunciar, de transmitir, de redarguir, de estar comunicando a palavra. Porém, o apóstolo Paulo também nos traz a ideia de desenvolvermos este trabalho bem feito, bem feito.
Quando vimos para a área de ensino na escola bíblica dominical ou nos cultos de ensino da igreja, ele também chama a atenção para que nós façamos com esmero, com cuidado, né, com uma polidez. Você vai procurar aprender da melhor maneira possível, dentro das suas características e dentro também daquilo que lhe vier à mão, mesmo tendo pouca força, nós precisamos fazê-lo. Então eu quero trazer algumas observações, primeiro para nós prestarmos atenção. Ele diz para nós pregarmos, mas diz também para nós pregarmos remindo o tempo. E a questão de remir aqui é aproveitar da melhor maneira o tempo possível. Né? Aquele tempo que nós temos, ainda que seja um tempo aparentemente para nós curto, nós devemos aproveitá-lo com o quê? Com a transmissão, ou com a evangelização, ou com o discipulado da palavra de Deus. E a oração é para Deus continuar levantando homens para a sua seara, ou trabalhadores para a sua obra, né? Porém, estes homens, como nós dizemos, eles precisam ter algumas características, algumas qualidades, né? Nós vemos pessoas aí sendo levadas ao ministério, almejando, como disse o apóstolo também, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja, excelente obra almeja. Porém, alguns estão ambicionando, não é um almejar, um desejar puro, mas uma ambição, porque aparentemente o ministério traz um determinado status, né? Os títulos acima, né? Aqueles que nós falamos do ministério que é consagrado, o evangelista, o pastor, né? Existem os ministérios da separação, né? São separados, aí esse ministério já é por imposição de mãos, também, né? Porém, um é ministério local, no caso de cooperadores, diáconos e presbíteros, e evangelistas e pastores já é nacional, e por isso você já ia até internacional também. Quando nós olhamos para isso, nós não podemos olhar para estas credenciais, vamos colocar no desenho de uma credencial, como aquilo que vai abrir portas para nós, para nos beneficiar. Não, aquilo deve abrir porta para beneficiar a obra de Deus, para que a palavra do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, eu realmente estou em cadeias, eu estou preso, mas a palavra do Senhor, ela está livre, ela encontra liberdade. E voltando então, vamos voltar aqui, depois dessas observações, para a questão dos movimentos, os movimentos que buscavam trazer a ideia primordial, desde lá da Reforma Protestante em 1517, né, por nomes mais conhecidos, como nós temos Calvino e Lutero, nós expomos grandes nomes, né, da pré-reforma, como John Knox, Savonarola, e depois os pós-reformadores, aqueles que agora que vão fazendo a manutenção. Eu comparei a um tratamento dentário. Não adianta você ir lá fazer um tratamento caríssimo e achar que esse tratamento vai durar agora até o resto da vida. Não, você precisa fazer manutenções tanto diárias quanto retornos aí ao profissional para que ele acompanhe como está a sua saúde bucal. Espiritualmente falando, Deus nos mostrará, nos revelará, nos revestirá, nos encherá, nos batizará com o Espírito Santo, é parte da lição também. Porém, nós precisamos fazer esta manutenção como Bíblia e oração, constantemente santificação. Tá bem? Então, vamos entrando aqui a questão da introdução. Vamos entrar na lição. Quanto à questão da obra evangelizadora, eu sou um fã de um nome, né? Ele é chamado de o pai das missões modernas. O nome dele é William Carey. E ele, uma certa feita, ele estava ensinando e ele falou sobre a igreja que não evangeliza. Ele diz, olha, a igreja que não evangeliza, a igreja se fossiliza. Tá? Não tem nada a ver com fossa, mas com fóssil. Né? O que é um fóssil? É quando alguém acha aí alguma coisa, aí vai lá, olha, porque tem 10 bilhões de anos, 300 bilhões de anos. É algo que o tempo foi conservando, né? Ele foi acumulando matéria, seja matéria, sei lá, vulcânica, matéria
de enchentes, de inundações, e aquele animal mais conhecido, né, os animais, eles vão ficando ali e aquilo vai fossilizando, ele não se perde, ele não se deteriora, e alguns são achados somente pedaços. Isso é um fóssil. E o William Carey ele diz que a igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Quer dizer, ela vai virar aí algo como aquela ideia de dinossauros, disso, daquilo, acha um osso, a igreja ela vai se tornar. E eu tenho dito sempre que, quando olhamos para o velho mundo, as igrejas que foram referências, tanto na obra de avivamentos, missões, evangelização, envio de missionários, nós somos frutos de envio de missionários, nós vamos ver dentro também do movimento pentecostal, que Daniel Berg e Gunnar Wing também é fruto de um movimento missionário. Essas igrejas, infelizmente, estagnaram, elas se fossilizaram. O que elas viraram? Peças de museus, tá bem? Mas na introdução nós vemos aqui que a vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vemos é a questão da santificação. O que é santidade? Veja, não é somente separação, eu vou repetir, né? Então é separar, consagrar e utilizar. Quer dizer, vai tirar do mundo, vamos falar na pessoa do cristão, ele vai se separar do mundo, ele vai sair do mundo. Segundo, ele vai se consagrar. Consagrar quer dizer quando você devota, você entrega, você presenteia uma deidade com aquele objeto ou aquela pessoa. Esta é a consagração. Eu estou sendo consagrado ao Senhor Deus. E também a utilização. Quando nós olhamos principalmente para a disposição do templo fixo ou móvel, nós vamos ver que haviam peças de utensílios que eram constantemente usadas e não poderiam ser usadas para outra coisa e nem outra coisa ser usada para aquilo. Bem, quando nós olhamos para o menorá, tem que ser o menorá. Então, quando olhamos para o pão das proposições, tem que ser a mesa dos pães da proposição. Quando olhamos para o altar de incenso, tem que ser o altar de incenso, ou a arca, ou o propiciatório, ou a pia, o lavatório, ou o altar de sacrifício. Tá bem? Apesar de muitas vezes nós olharmos e alguns, né? Quando Isaías diz, nenhuma beleza víamos quando olhamos para Cristo. Assim também era o tabernáculo. Quando você olhava para ele, era um amontoado de peles, de panos, disso, daquilo outro. Então, onde estava a beleza? Onde está a beleza? A beleza está dentro. Quando você entrava dentro, no lugar santo, ou no átrio, ou no lugar santo, ou no santo dos santos, você ia ver que lá dentro era totalmente diferente. Quando olhamos para a nossa vida também de santidade, nós vamos sempre nos lembrar que a beleza do cristão não está no exterior, não está pelo lado de fora. Obviamente que nós precisamos de cuidado, termos cuidados, porém, o excessivo na questão externa, ela não está em voga. O que está em voga? A questão do interno, daquilo que vem de dentro, que nós vamos falar também, relembrar, na realidade, algumas bases do pietismo, que é o movimento que nós estudamos na lição passada. Então a santidade ela tem a ver com o interno, Quando você olhava no templo e você via toda aquela disposição, todo aquele trabalho, todo aquele serviço, que bonito que é. Então, quando Isaías diz nenhuma beleza víamos dele, por quê? Porque a beleza de Cristo não está pelo lado de fora, está pelo lado de dentro. Né? Vamos olhar sempre assim, quando nós olhamos por dentro. Então, a santidade ela vem de dentro para fora, como Paulo diz aos Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. Veja, de dentro para fora. Tá bom? Então, lembrando a questão da santificação, separação, consagração e utilização. Utilização, principalmente. Muitas vezes nós chegamos aqui, nos entregamos a Deus. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho eu entrego. E esquecemos de deixar, ou não queremos que Deus nos use, que Deus nos utilize, que Deus faça de nós ferramentas, instrumentos em suas mãos. E é esta a ideia que nós precisamos recordar e trazer para a nossa vida. Quando olhamos para o movimento wesleyano, nós vamos ver a questão tanto da questão do metodismo, né? Que é uma questão interessante também, nós vamos falar sobre isso dentro dessa questão do reavivamento aqui, e vamos falar também, principalmente, o retorno à santidade, tá bem? Então nós já falamos aqui as experiências e ênfases teológicas
impactaram a sociedade da época. Então não existe um cristianismo que não transforme a vida. Tá bem? Não existe um cristianismo sem experiência. Não existe um cristão genuíno sem experiência. Veja, as ênfases, a vida, as experiências e as ênfases teológicas de quem? De John Wesley. Então a vida dele, o movimento, aquilo que ele estava trazendo, aquela ideia, aquele conceito que ele estava trazendo agora, não era meramente falável, vamos dizer assim, não era só de conversa, de boca, de falatório, não. A sua vida, ela representava, ela testificava aquilo, ela passa a viver, depois de um determinado momento, quando nós vamos ver o seu encontro, vimos a aula passada, o seu encontro com os moravianos, então você vai ver que aí sim a sua vida, ela encontra, nós teremos na lição aqui, ela tem um impacto, ela recebe um impacto muito forte da presença de Deus e do Espírito Santo na sua vida, e ele passa então agora a sua vida a ser uma vida vivida, um cristianismo vivido e não somente pensado. As experiências, elas vêm a partir do momento que nós permitimos que Deus nos utilize na questão da santificação. Quando nós passamos a viver e permitimos que Deus atue na nossa vida, seja na área que for, que Ele quiser operar, não é como nós queremos, mas como Ele quer, nós vamos adquirir experiências, nós veremos experiências. Uma coisa é eu ouvir o testemunho de um irmão que orou por alguém e o Senhor curou a pessoa de câncer. Outra é eu ir lá e, sabe, confiadamente numa vida agora cheia, tocada, cheia, transbordando da presença de Deus, consequentemente, transbordando da pessoa bendita do Espírito Santo na minha vida, eu vou e faço, Deus está realizando através de mim, e isto vai me trazer experiências, e as experiências, elas nos fortalecem, elas nos dão segurança, então nós precisamos ter experiências, né? E a ênfase em que? Veja, ênfase teológica de John Wesley, tá bem? Eu ia falar mais ou menos aqui, né? Vamos falar sobre esta ênfase aqui. Eu vou usar esta ênfase aqui, esta palavra, mais dentro desta ideia aqui, tá bem? Então, vamos devagar, vamos em partes para nós irmos entendendo. Então, vamos lá, o início do ministério de John Wesley. Então, um movimento que em sua origem buscava reavivar, primeira coisa, a ênfase na base, nas ênfases teológicas dele, vem desse reavivamento aqui, dessa busca, dessa restauração, trazer novamente a vida da igreja. Primeiro, do que ele fala? Reavivar a teologia. Infelizmente, umas décadas para cá, infelizmente, entrou uma ideia corrosiva, perigosa, que a teologia, que o estudo, que o crente que estuda, que o obreiro que estuda, que ele se prepara, ele se torna um obreiro frio, a letra mata. Ora, meus queridos irmãos, infelizmente o que mata é a ignorância, porque um crente preparado, veja, ele é demovido, ele quase não é removido, retirado do seu lugar, tá? Assim, com tanta facilidade. Por quê? Porque ele tem uma vida estruturada dentro da palavra de Deus. Ele estudou, ele se preparou, ele analisou. Senão Pedro não diria para eu crescer na graça e no conhecimento, por exemplo, ou no conhecimento, né? Pedro não teria dito lá em 3,18, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, a ênfase que o Wesley trazia era esta. Primeiro, a questão de novamente os cristãos se voltarem às Sagradas Escrituras. Veja, porque obviamente quando nós falamos de estudo, de teologia, de aprender, de crescer na graça, de crescer no conhecimento, qual é o nosso livro de regra de fé e de prática? É a Bíblia. Então não tem outro livro. O nosso conhecimento ele vem totalmente da Bíblia. Da Bíblia. E nós não podemos distanciar da questão, eu não achei uma palavra melhor agora, nos distanciar do conhecimento bíblico. Veja, e a ideia de Wesley, de John Wesley é o quê? É trazer novamente, veja, ele diz aqui, buscava reavivar a teologia, porque ao distanciarmos, quando o crente ele se distancia do estudo da palavra de Deus, consequentemente, ele vai cair dentro de outros estudos. E geralmente não são estudos,
são modismos, são costumes, são manias, são modos, são invenções, a transformação constante, a cultura é algo vivo, as culturas, elas são vivas, então elas vão se transformando, se renovando, e com isso vão aparecendo modismos, como nós vemos nos dias de hoje, grandes, né, embates e combates, na questão de pessoas que trazem questões tentando modificar principalmente a palavra de Deus. E nós sabemos que ela é infalível, é inerrante, ela é imutável e ela é eterna. A palavra de Deus é eterna, tudo passa, menos a palavra do Senhor, essa durará para sempre, está escrito nas Sagradas Escrituras. Então a ênfase aqui, né, o bater o martelo, é o falar com mais afinco, com mais consistência, é no reavivamento, é no trazer de volta, primeiro, a teologia, a questão de se instruir, de se conhecer e continuar no conhecimento de Deus, errar e não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós olhamos para Mateus, se eu não me engano, Mateus 22, 29, nós vamos ver que a chamada atenção quando o crente ele não conhece a palavra de Deus. Por não conhecendo a palavra de Deus, ele não conhece também o poder de Deus. Ora, e quando conhece alguma coisa, é algo destituído de base. Obviamente ele vai entrar naquela questão das heresias, como nós vemos hoje, né? Teve um movimento dos dentes de ouro, teve um movimento de paletó, teve um movimento disso, teve um movimento daquilo. Foram movimentos que não chegaram a abalar assim perigosamente as bases da igreja, mas nós vimos aí uma concorrência muito grande, né? Havia-se abandonos de cultos de doutrina, escola bíblica dominical, os cultos da igreja que eles frequentavam, para irem atrás desses movimentos, né? Para irem atrás desses movimentos. Agora eu te pergunto, vamos lá, uma mais simplesinha, o que eu ia querer com dente de ouro? O que Deus queria com dente de ouro? Qual era a mensagem que Deus iria transmitir através de um dente de ouro? Quer dizer, você ia lá e arrancar ele e ia vender? Ora, a ênfase teológica, ela vem justamente para estruturar a igreja, principalmente, como dizia um grande amigo meu, o pastor brasileiro, ele dizia, mormente, quem? Os ensinadores. Por quê? Ora, se não tem quem ensine, como é que vai aprender? Ora, o apóstolo Paulo ele segue essa ideia na questão da evangelização. Ele disse, como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, a ideia, o conceito é sempre o mesmo. Então, nós precisamos trazer aquele conceito novamente de homens e mulheres e jovens muito bem estruturados na palavra de Deus. Para quê? Para que se formem outros também discípulos bem preparados, estruturados, para ajudar, para proteger a igreja, como disse Judas, né, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos. E a segunda coisa que nós vemos aqui dentro desse movimento era restaurar, reavivar, restaurar a vida da igreja. A vida, veja, a vida. Porque muitas vezes há movimento, há barulho, mas não há vida. Quando nós olhamos para o campo do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel, se eu não me engano, nós vamos ver ali um grande rebuliço. Há um grande rebuliço, barulho de ossos, barulho disso. Mas na conclusão, o que ele diz? Porém, não havia espírito neles, não havia vida. Então, existem lugares que tem uma grande movimentação de pessoas. Há uma grande movimentação de pessoas. Sabe, e nós ficamos assim, estupefatos, estarrecidos, quando olhamos para esses grandes, 2, 3, 4 cultos, com 2, 3 mil pessoas. Eu não estou falando que não tem vida. Eu estou falando em voltar à verdadeira vida. Qual é esta verdadeira vida? É a verdadeira vida que me conduz à santidade. Veja, nós obviamente não somos inscientes a tal ponto de sermos contra a quantidade. Não, nós observamos a questão da quantidade sem qualidade, a quantidade sem vida, sem santidade, sem santificação. Então o movimento... aqui, como ele diz aqui, um movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra.
Porém, todo esse movimento de Wesley ele é rejeitado. Obviamente, ele é rejeitado por quê? Pela hierarquia, por aqueles. Veja que eu citei William Carey, né? Eu citei aqui William Carey, e ele sentiu um desejo muito grande de evangelizar, de missões. E ele foi falar, o Batista, ele foi falar com a comissão, com a diretoria. E primeira vez ele foi rejeitado, a segunda ele voltou. E o que foi que ele ouviu dessa diretoria? Alguém olhou para ele e disse assim: se Deus quisesse alguma coisa lá com aquele povo, não ia ser com um simples sapateiro, não ia ser com você, ele ia mandar alguém mais importante. Mas ele insistiu e hoje ele é chamado de o pai. Hoje, né, quando falamos de missões, missiologias, tratados missiológicos, nós somos obrigados a falar de William Carey como pai das missões modernas, como pai das missões modernas. Então há um determinado bloqueio, uma tentativa de bloquear. Porque toda vez que nós falamos de reavivar a vida, fala de movimento. Vamos voltar para o Vale de Ossos Secos de novo. Foi uma movimentação incrível. Era um exército, não era qualquer coisa. Eram muitos, milhares de corpos e milhões de ossos espalhados. E cada um foi no seu devido lugar, cada osso no seu osso, não houve troca, ninguém ficou com a perna do outro, um foi, esse braço é meu, me devolve, não. Foi tudo certinho. Mas houve um reboliço muito grande. E o que nós vemos muitas vezes em lugares que tem movimento, tem reboliço, tem barulho, tem isso, tem aquilo, mas falta vida. Como que você vê que falta vida? Porque no outro dia não tem mudança, aquilo não permanece. Quando nós olhamos para os grandes reavivamentos, nós vemos a continuação, né? São centenas, né, de anos, centenas de anos que vai permanecendo. Nós temos um movimento pentecostal que estamos aí, graças a Deus, até os dias de hoje. Entendeu? Obviamente, de vez em quando, sofrendo algum choque aqui, outra batidinha ali, alguma tentativa de mudança lá, uma heresiazinha aqui, mas a igreja segue caminhando, como diz o hino, a igreja segue caminhando na presença de Deus. E eles foram, obviamente, John Wesley foi perseguido. E com isso surge a célebre frase quando ele diz: o mundo é a minha paróquia. Quando ele foi impedido de pregar nos púlpitos da Inglaterra, ele simplesmente saiu para os lugares, ele armava o seu púlpito ali, a sua caixinha de maçã, não sei o que ele fazia, mas aí ele pregava das 5 horas, 3 vezes por dia, a partir das 5 horas da manhã até o entardecer, antes dos trabalhadores saírem para o trabalho. Wesley já estava pregando e ele disse a célebre frase: o mundo é a minha paróquia, quer dizer, o mundo é a minha igreja, o mundo é o meu púlpito, eu não estou preso a alguma coisa de madeira feita que está dentro de uma construção. Não. Então, aí você vê, ele passa a anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Olhando também o seu trabalho, veja, Deus foi tão fortemente com a questão wesleyana, com a questão do movimento de santidade, que houve um boom, né? Houve um impacto gigantesco em toda a Inglaterra. A Inglaterra nunca tinha experimentado um avivamento tão grande, né? Uma obra tão maravilhosa, e tudo isso se vê através da pessoa de John Wesley. Tá? O ponto 1, clérigo anglicano, além de clérigo, tornou-se líder do movimento metodista. Também, adiantando, né? Vamos adiantando. O que é um movimento metodista? Por quê? Eles eram rigorosos nos seus planejamentos. Então, tinha a reunião que eles faziam, que foi chamado de movimento de santidade. Aqui a questão também é um pouco pejorativa, nós vamos ver dois nomes pejorativos, zombadores, né, do movimento, que John Charles e George Whitefield começam, né? Nós vamos ver que todo grande movimento sempre vai ter os zombadores, sempre. Quando João começa, vem os judaizantes. Quando Jesus Cristo começa, vem judaizantes, vem romano. Quando os apóstolos começam, sempre vai ter alguém para tentar, assim como nós vimos Neemias para reedificar, depois nós vamos ver Sanbalate, Tobias e Gesem o Arábio tirando sarro, brincando, dizendo que uma raposa, mas graças a Deus a obra foi feita.
Tá bem? Aí é célebre também versículo: estou fazendo uma grande obra e não vou cessar, porque cessaria enquanto descesse fosse ter convosco. Então Neemias tinha uma visão de uma grande obra também. E aqui a questão é a mesma. Também dentro desse movimento nós vamos ver que por que ele é chamado de metodista? Por causa de métodos, né, onde a gente pode pôr. Vamos por aqui, né? Métodos. Entendeu? Quando nós vemos aqui, né? Meta, rodos, a palavra, quer dizer, aqui é o objetivo, é o alvo, rodos é o caminho. Então, métodos é um caminho para atingir uma meta, para atingir um objetivo. E eles eram extremamente zelosos nisso. Havia horário para tudo. E um horário não atropelava o outro. Então, havia o horário da leitura, o horário da oração, o horário da pregação. Por isso, metodismo, método. Eu ia falar logística, não é? Quando planejamentos, é tudo feito metodicamente. Quem faz teologia tem uma matéria bem chatinha também, mas é muito boa para aprender, chama Metodologia Científica do Trabalho. É onde você vai aprender esse tipo de trabalhar dessa forma, entendeu? Com caminhos, com meios, modos para se atingir objetivos. E bem resumidamente, eu tinha um professor que a gente lia livros de 300, 400 páginas e tinha que pôr numa ficha de 2 lados, uma fichinha de 2 lados. E você tinha que fazer um resumo, uma síntese tal, compreensiva, que coubesse naquela ficha. É uma matéria muito interessante. Só uma questão de curiosidade, tá bem? Nós temos uma declaração aqui também de Roberto Ferreira, né, Teologia País, o livro Teologia Pentecostal da Ata Cristã, e diz que o pensamento teológico de John Wesley deu as suas bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte. Qual é esse movimento de santidade? É retornar a estar, a se devotar, a se separar, a se consagrar e deixar-se se utilizar na presença de Deus. Quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de limpeza, de pureza, de alvura, de candura, de tudo que é puro, de tudo que é limpo. Tá bem? Mas você não pode se manter limpo se você não se separa da sujeira. Se você não pode se manter limpo, se não há uma responsabilidade de uma consagração. Assim, por que eu tenho que me manter limpo? Porque sede santos, porque Deus é santo. Pronto, então aqui está a ideia de como me consagrei, eu tenho que me manter santo, eu tenho que me manter branco, puro, limpo. E a utilização aqui é que tudo aquilo que Deus, toda a ferramenta de Deus, a partir do momento ele diz: eu não acendo uma vela para colocar debaixo da cama, debaixo do mais, colocar num velador, para que todos vejam. Quando pensamos nestas ideias, nós vamos entendendo a seriedade da questão que nós precisamos trazer para os nossos dias, que é o movimento de santidade, não um movimento de aparência. Não um movimento de aparência de roupas, de cabelos, e isso é importante também, não deixa de ser, porém, não é a verdade, não é a realidade, não é isto que a Bíblia diz, tá bom? Senão, o que nós íamos pensar de Elias, vestido de pelo de camelo, perto dos nossos ternos aí de linho fino? O que nós pensaríamos de João Batista, perto dos vestidos de, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Veja, é tudo muito bonito, é tudo muito aparente, é tudo muito, mas não representa a realidade, não traz à tona a realidade bíblica de santidade. A santificação, ela vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora. Então nós vemos aqui a influência do pietismo, onde nós vamos entrar aqui, né? E nessa busca integral, completa de John Wesley pela santidade real, não era uma santidade de brincadeira, de aparência, mas algo real, realista, tá bom? Algo de verdade. Ele faz o quê? Ele adiciona em seus estudos o perfeccionismo dos pietistas. E o
que é perfeccionismo? Algumas pessoas usam essa palavra como se fosse algo errado, mas ser perfeccionista não é tão ruim assim, pelo contrário. A ideia de perfeição, ela deve tomar conta, principalmente na nossa vida cristã, a ideia de perfeccionismo, de perfeição, de fazer tudo muito bem, ela deve ter uma importância, uma relevância muito grande na nossa vida. Por quê? O contrário disso é aquele que faz a obra relaxadamente. Entendeu? Relaxar, relaxadamente. Vamos pôr aqui, abreviar para relaxadamente. Sabe, a ideia contrária de fazer coisa boa ou perfeita é fazer relaxado. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos buscar o perfeccionismo ou vamos trabalhar aí relaxadamente para Deus? Então, John Wesley traz esta ideia também do movimento pietista. Eu coloquei as bases, o principal da ideia pietista, dentro também do movimento de santidade, do movimento wesleyano, porque ele é levado por este movimento, né, junto também com a ideia dos moravianos, da santificação, da entrega, da contemplação, da fé, de viver por viver pela fé. Então nós vemos aqui o perfeccionismo, ele inclui o perfeccionismo dentro da sua ideia, do seu conceito de metodismo e também de santidade. Tá bom? Eu trouxe aqui as três bases principais dele, da ideia do movimento pietista, era a ortodoxia. Né? Nós já ouvimos falar sobre isso. Então, resumidamente, é crença correta, é você acreditar, é você praticar, é você realizar corretamente. E a partir de que momento nós começamos a fazer as coisas, a obra de Deus, corretamente? A partir do momento em que nós voltamos para a palavra de Deus dentro daquilo que nos é trazido desde Cristo, desde a cristologia bíblica, desde dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores. Então nós temos uma linha de pensamento, né? Nós temos um movimento de experiências a serem copiadas. Então, aqui a ortodoxia quer dizer uma crença correta, a ortopraxia, aqui fala de prática, de ação, mas uma prática correta. Tá? Quando vamos praticar algo, nós temos dentro do perfeccionismo, nós vamos procurar praticar, realizar, agir da melhor maneira possível, dentro dos padrões e das doutrinas exaladas pelas Sagradas Escrituras. É onde nós precisamos prestar atenção. Também não é somente crer, mas crer corretamente. Não é somente praticar, mas praticar corretamente, fazer a coisa certa. E também a ortopatia, também como nós já falamos na outra aula, é o sentimento correto. Muitas vezes nós fazemos as coisas com um sentimento incorreto. Quando nós pensamos na obra do Senhor relaxadamente, o sentimento não está batendo com o sentimento do perfeccionismo ou o sentimento de santidade. Por quê? Porque quando eu falo aqui, né, sentimento, né, ortopatia, são aqueles sentimentos humanos que nós colocamos quando falamos. Nós usamos esses sentimentos, algumas expressões, alguns sentimentos que nós temos, e quando colocamos em Deus, ou levamos para Deus, tipo ciúmes, arrependimento, isso são sentimentos, patias, são sentimentos que nós transmitimos para Deus. Aí é chamado de antropopatia. É quando nós pegamos sentimentos humanos e na expressão, na ideia que nós queremos representar acerca de Deus, nós colocamos esses sentimentos. Então é chamado de antropopatia. Não que Deus os tenha. Deus não tem ciúmes como eu tenho. Deus não se arrepende como eu me arrependo. Deus, por quê? Para se arrepender, você tem que ter errado ou falhado em alguma coisa. Deus não erra nem falha. Tá bem? Então, o uso deste tipo de ensino, ele vem mais para fortalecer a ideia daquilo que eu quero transmitir. Então, nós vemos dentro do movimento pietista, então, a ortodoxia, a ortopraxia, a ortopatia. Tá? E também era fundamental para eles um cristianismo, primeiro, um cristianismo interior e experimental. Nós falamos isso na semana passada, mas vamos relembrar. Tá? Aquilo que vem de dentro, a santidade vem de dentro. A santidade só é real a partir do momento em que ela vem de dentro para fora. Ela começa a transformar o Maurício de dentro para fora.
Porque é muito fácil pegar alguma coisa, colocar uma roupa de crente, cabelo de crente, barba de crente, bigode de crente, sei lá, algum relógio de crente, um carro de crente, e soltar ele, ao invés dele ir para a igreja, como por dentro ele ainda não foi mudado, mais hora, menos hora, como dizia um pastor também, amigo meu, tem gente que só não peca por falta de oportunidade. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai chafurdar na lama de novo, porque é só externo, é só fora, tá bem? Então, o cristianismo interior e experimental, a questão das experiências, como nós vimos aqui, ó, vida, experiência e ênfase teológica. Então, ele traz essas ideias também. Um cristianismo respeitoso, alguém usou a palavra tolerante, mas às vezes tolerância ela entra num campo meio obscuro. Então, vamos usar a tolerância aqui como respeitoso. Eu tenho que respeitar todo mundo. Eu posso não concordar com determinadas coisas, mas isso não pode virar um ponto de guerra entre mim e ti. A gente pode até ter amizade, não concordar nisso ou naquilo, mas isso não quer dizer que nós devemos viver uma vida belicosa, de maneira nenhuma. Então aqui eu respeito. Um cristianismo visível, que é aquele cristianismo que transparece, que se revela, que se mostra. Geralmente o cristianismo, ele é, a fé, ela é apresentada pelas obras, não a salvação, mas as obras. A fé, ela é simbolizada. Agora, a obra não tem nada a ver, não sou salvo por obras. Tá bem? Então, vamos voltar à questão Paulo, Tiago novamente. Tá bem? Então, aqui, e ativa é aquela que sai, o cristianismo ativo é aquele que sai das quatro paredes e vai buscar o pecador lá fora, vai buscar no louvor, vai buscar através da pregação, vai buscar através... É um cristianismo que não está preso acondicionado a uma caixinha e ali ele tem que ficar ali dentro. Não, um cristianismo ativo, um cristianismo visível, respeitoso, interior, experimental. Essa é a base, vamos dizer assim, do movimento pietista. Quando voltamos, nós estamos falando aqui sobre a influência do pietismo e também o pietismo morável é quando ele está dentro de um barco, o barco está afundando, está todo mundo orando e ele simplesmente diz, mas eles vão ficar só orando, mas não era uma fé somente contemplativa, passiva, não era uma fé abstrata, não, eles estavam colocando toda a sua fé em Deus. Tá bem? Agora, dura é quando a minha fé, ela não é posta em prática através das obras, ela não aparenta, ela não se torna visível através das obras. E John Wesley fica impressionado com aquilo. Depois, lá fora, alguém lhe pergunta se ele conhece o Jesus Cristo, ele diz que sim, fala, você tem certeza da sua salvação? Aí ele vai até que numa reunião de oração, alguém está lendo um tratado sobre Romanos e ele sente o seu coração arder poderosamente, que é o que nós vamos ver aqui na pneumatologia wesleyana. Tá bom? E eu não sei nem há quanto tempo eu estou aqui falando. Então, a pneumatologia wesleyana, o que ele faz? Ele coloca, ou a paracletologia, eu escrevi paracletologia, pneuma é de ar, tá? Pneuma. É a palavra para espírito, para ar no Novo Testamento. Ou paracleto, que é o ajudador, o paráclito. Tem pessoas que o paráclito é o ajudador, aquele que está do lado. Vou enviarei outro consolador, paracleto. Bem? Então nós vamos sempre olhando. Então a pneumatologia de ar, pneu, você sabe, no seu carro tem 4, 5. Então o step, da onde vem essa palavra ar, ar, pneuma, pneumático, pneumatologia, tudo tem a ver referente a ar, ar. Não estou falando de oxigênio, estou falando de ar. Tá bem? Então vamos lá. Então, qual que é para John Wesley a importância do Espírito Santo? Primeiro, ele torna a graça presente tanto na vida da pessoa, quanto na vida da igreja, quanto na vida da sociedade, ou no mundo como está aqui. Então, a importância, a relevância que John Wesley dá é tanta que ele traz essa ideia que a presença do Espírito Santo torna a graça presente em todas estas áreas. A graça está presente em todas essas áreas, como nós poderíamos explicar. É como se
o charisma de Deus preenchesse todo, não tem como separar. A mesma coisa que não tem como separar a vida cristã da vida profissional, da vida escolar, da vida familiar, da vida... Não, tudo é a mesma coisa. Eu tenho que ser o cristão, que eu sou o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem que serve a Deus, ele tem que ser em todos os lugares. Dentro da mesma palavra da pneumatologia, o que ele fala? Que o Espírito Santo ele dinamiza a vida cristã. Sabe o que é isso? É aquela vida que você está... Tem cristãos que vivem uma vida assim, empurrando com a barriga. E aí, irmão, como é que tá as bênçãos? Sei não, hein? Sei não, hein? E aí, como é que tá a vida? É aquela vida monótona, pacata, aquela vida devagar, é aquela vida... Quando nós vemos que a vida do cristão ela está imbuída da pessoa bendita do Espírito Santo, ela é uma vida mais dunamis, né? Dunamis. Você vai ler dinamis, né? Que Atos... Atos 1:8, o que ele diz, né? Recebereis virtude, poder, dunamis, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha também de Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então essa palavra aqui é a mesma base para TNT, para dinamite. Então dinamiza do quê? De você ter uma... explosão vai ficar meio chato, mas uma vida acesa, uma vida viva, uma vida não agitada, mas movimentada pelo Espírito Santo. Tá bom? Atos 1:8, e recebereis poder, dunamis, né, da onde nós falamos, que vem a palavra dinamite, TNT, explosivo, alguma coisa. Então você vai receber esse poder. Algumas versões dizem vai receber virtude. Então a virtude aqui, quando nós olhamos no dicionário de língua portuguesa, a palavra virtude ela já não traz a mesma ideia de poder, tá bom? Vai trazer de alguma característica boa que a pessoa tem na vida. John Wesley também ele atribuía que as obras do Espírito Santo elas influenciavam majoritariamente na vida de quem? Do novo convertido. Veja, do novo convertido. Ele diz aqui, novo nascimento, regeneração, evidência da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, veja que todas essas atribuições, veja, novo nascimento, a nova vida, regeneração, a evidência da graça e da fé, evidência em nosso espírito são o quê? Obras atribuídas diretamente à sua, veja que eu pus S maiúsculo, sua, quem? Espírito Santo, sua atuação. Sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nós não sentiríamos, nós não vivenciaríamos a questão da regeneração, do novo nascimento, as evidências da graça e da fé em nossa vida, em nosso espírito. Então, tudo isso que nós temos de bom, que nós vivemos, que nós sentimos de bom, é único e exclusivamente por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida. Espírito Santo. Quando for escrever Espírito Santo, tá? Escreva com letra maiúscula. Tá? Não é só o estado que é para ser escrito. A pessoa que vai escrever Deus, ele escreve Deus com letra minúscula, Jesus com letra minúscula, Espírito Santo com letra minúscula. Interfere em alguma coisa, meu Maurício? Talvez não. Mas pelo menos você sabe o que você está fazendo. Tá bem? Então veja, todos esses sentimentos que nós temos, a partir do momento do movimento de santificação, que John Wesley traz, juntamente com o seu irmão Charles, e também um pouco mais adiante com George Whitefield, chegando que era um grande pregador, ele era a voz, vamos dizer assim, do ministério, ele era o pregador, todos eles pregavam, mas ele era um grande orador, um grande... ele tinha essas características, né, de ser um grande pregador. Tá bem? Então nós vimos aqui no ponto de número 2, depois aqui nós já falamos sobre o coração estranhamente aquecido, no dia 24 de maio de 1738, à noite ele foi, né, a pulso, como diz o outro, para uma reunião, e lá ele sentiu a presença do Espírito Santo. Uma coisa interessante também que ele diz aqui, eu achei legal, a questão que ele fala assim, senti em meu coração. Peraí, alguém estava lendo a prefácio de Lutero para a Epístola aos Romanos. Cerca de um quarto
de um quarto antes das 9. Um quarto antes das 9. O que nós entendemos por um quarto? Então, 9 infere-se que seja 9 horas. 9 horas. Né? Um quarto de hora, cada hora tem 60 minutos. Quando você vai pegar, você tem a ideia da fração de um quarto, você tem que dividir isto por 4. Você vai dividir isso por 4. Quando você divide 60 por 4, vai ficar o quê? 4 partes de 15 minutos. Entendeu? Então dividiu aqui o relógio. Aqui seria 9 horas, né? 9 horas, aqui seria as 9 horas. Como ele diz que falta 15, um quarto de hora para as 9, ele está dizendo cerca de 15 para as 9. Como ele diz 9, ele não colocou nem 21, nem PM, nem AM, como é a questão dos americanos, vamos dizer que é 9 horas da manhã. Tá bem? Então, faltando aí 15 para as 9 da manhã, ele sente este poder, esta experiência, ele sente esta experiência de um aquecimento, ele mesmo chama, né? Um estranho aquecimento do meu coração. Tá bom? Então, ponto 2, 3, o Espírito Santo atua para a salvação. Então, para ele, a nossa redenção é cultivada pela alma. E nós vamos voltar aqui ao que nós temos. Tá bom? Então, a atuação do Espírito Santo, aqui foi mais para a questão de curiosidade, meio chatice, né? Só para nem encher de linguiça, mas a gente vai aprendendo alguma coisa. Né? No quarto, 60 minutos, hora, tal, fração, é uma coisa interessante de se aprender. Tá bem? Então, nós vimos aqui no ponto o Espírito Santo atua para a salvação, nós falamos aqui, e a experiência na teologia de Wesley com a santificação segundo a alma, inclusive às vezes identificada como o batismo com o Espírito Santo. Então, toda essa experiência que ele teve, eu ainda coloquei aqui do lado assim, né, revestimento, inclusive um ponto de interrogação, revestimento, que a gente usa, né, na questão do pentecostalismo, né, e eu coloquei um ponto de interrogação. John Wesley sentiu um revestimento, um batismo com o Espírito Santo, ele recebeu essa carga poderosa do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que ele enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como uma segunda obra da graça, revestimento, né? Segunda obra. O avivamento metodista, para nós terminarmos, as campanhas evangelísticas promovida por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, marcaram um grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra. Durante as pregações eram frequentes as manifestações de fenômenos físicos, como pessoas chorando, desmaiando e tendo convulsões. Os reavivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar a revolução sangrenta como a que explodiu na França no fim do século XVIII. Fomos atrás também. Então está aqui. Essa revolução durou de 1789 até 1799. O rei francês era o rei Luís XVI. Tá bom? Dentro desta revolução, quem é que coloca fim nesta revolução? Nada mais, nada menos do que Napoleão Bonaparte, e ele entra com uma intervenção que é chamada Golpe do 18 de Brumaire. Nos localizamos, nos situamos, estamos buscando algumas coisas para que agora vai ser mais visível, né? E se Deus nos abençoar. Então, quando nós estamos falando aí dessa revolução sangrenta na França, é esta aqui, de 1789 a 1799. O rei era Luís XVI, e quando se encerra depois desses 10 anos, é Napoleão Bonaparte que entra com o golpe do 18 de Brumaire. Tá bom? E não dá para trazer mais tanta coisa, porque senão o tempo não dá. Impulsionados pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram um pequeno grupo ao qual Whitefield aderiu mais adiante, passando a chamar o grupo de Clube dos Santos. Veja, o movimento de santidade agora é chamado de Clube dos Santos. Outra forma, lembra que eu falei? Que era outra forma pejorativa, né? Porque sempre tem aqueles que vai dizer assim, quer ser mais santo do que todo mundo. Mas são movimentos bons quando pessoas se reúnem para buscar cada vez mais a graça de Deus. Tá bem?
O movimento metodista, eu já expliquei por que é o nome metodismo, né? Então nós temos aqui dias fixos, tá bom? Por causa desta organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa também de metodistas. 3.2, o wesleyanismo e o movimento pentecostal, porque, veja, por que é ligado, né? Ou ele é o pai do John Wesley é chamado como pai, tido como o pai do pentecostalismo moderno. Veja, durante o seu ministério, John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. Quer dizer, uma atuação poderosa e diferenciada do Espírito Santo dentro da Inglaterra. O movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições de santidade que apareceram no final do século XIX. Aí nós já estamos beirando o nosso século de aparecimento. Tá bem? E o que é que eles trazem? O que é que eles trazem de mais importante? Muita base da santidade do movimento de Wesley. Ele é trazido agora para o movimento pentecostal que vai começar a surgir aí no século XIX. Ele diz aqui várias tradições de santidade que apareceram no final do século XIX. Bem? E o interesse na restauração da igreja também é a outra parte que é trazido dos movimentos, não somente aqui, porque todos eles vão apresentar a ideia de restaurar a igreja, de reestruturar a igreja, como organismo, como organização, em todos os sentidos. Né? Porque a corrupção, quando ela chega, ela não atinge só a parte, vamos dizer assim, material da igreja, mas também a parte espiritual. Uma coisa não consegue viver sem a outra. Se uma estiver estragada, a outra também. Bom, então, as ênfases de Wesley, perfeição cristã, que foi trazida para a ideia do pentecostalismo, também o movimento de santidade, que vai ser o tema da próxima lição, e nós vemos aqui uma indicação de Menzies, de 2016, na página 16 do livro que traz o nome As Raízes do Pentecostalismo, de Menzies, define o pentecostal como um cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea e, nesta base, incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo, bem como os sinais, maravilhas, dons mencionados, quer dizer, a buscar as experiências, vamos falar agora das experiências visíveis e invisíveis do batismo. Visíveis e invisíveis do batismo. Aqui já a experiência pentecostal, tá bom? Uma experiência pentecostal. E dentro do batismo, obviamente, as Assembleias de Deus, nós das Assembleias de Deus, nós temos um sinal visível do batismo com o Espírito Santo. Qual é? O falar em outras línguas. Não adianta explicar, não adianta reclamar, não adianta, outros movimentos não apresentam. Mas as Assembleias de Deus têm como evidência do batismo com o Espírito Santo o falar em outras línguas. Tá bem? Então ele fala aqui que Atos capítulo 2 ele traz uma ideia para a igreja dos dias de hoje, a igreja contemporânea, e incentiva todos os crentes a experimentar o batismo com o Espírito Santo. Uma experiência maravilhosa para encerrar, porque eu também já não sei há quanto tempo nós estamos aqui. Tá bem? Mais ou menos esta é a base, espero ter ajudado, espero ter contribuído, tá bem? Porque todo este movimento para fugir da frieza e da indiferença. O que é indiferença? É quando a pessoa se torna assim, não estou nem aí para nada. Nada mexe com ele, nada movimenta, nada comove, nada deixa ele mais crente. Pelo contrário, vai ficando sempre menos crente. Então está aí o movimento de santidade, o movimento wesleyano, que traz aí a ideia do metodismo e também a santidade. Bom, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. E o tempo é o tempo. Tá bem?
e ficamos todos com a paz do Senhor.